Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos aproveitar a sua visita e verificar a resolução de mais um dos exercícios. Esse aqui diz que caiu no Enem em 2015, né? E o Enem, a primeira parte, né, a parte mais importante, é você conseguir interpretar bem o enunciado. Se você interpretar bem o enunciado, a resolução fica um pouco facilitada. Olha só o que diz esse daqui, ó. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que lembra a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem 18 centímetros, 26 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere π igual a 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... Bom, vamos lá, 18, 26, 30, 35 ou 60. O raio, né? O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio tem 18 centímetros, 26, enfim, qual é o raio do vidro que deve ser escolhido aí, do tampo da mesa. Olha só, vamos lá. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que lembra a forma de um círculo. Então vamos imaginar que ele deverá ter a forma de um círculo. Vamos fazer aqui um esboço à mão, só para a gente ganhar tempo. Então, ele tem que substituir o vidro que quebrou-se por outro que lembra a forma de um círculo. Perdão, como esse, né? Lembra a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em formato de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Bom, embaixo da mesa tem que ter o suporte. Ele diz que o suporte terá a forma de um prisma reto. Vamos fazer aqui o esboço de um prisma. Olha lá, ó. Ele diz que a base é um triângulo equilátero. Vamos imaginar esse triângulo com os 3 lados iguais, ok? Só para ter uma ideia. Olha lá. Então, esse prisma aqui seria a base do tampo. Olha lá, ó. Essa aqui é a base, né? A parte de baixo, ó, onde vai ser apoiado o tampo da mesa. Então, esse aqui é o suporte do tampo. Olha lá, ó. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em forma de um triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Então é um triângulo equilátero, a base dele, né? Então, e cada lado medindo 30 centímetros. Olha lá, 30 centímetros, 30 centímetros e 30 centímetros aqui na base da mesa. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidros circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem. Então a loja já vende, né, 5 tamanhos diferentes de tampos de mesa. E diz que o raio, tem um raio de 18 centímetros, aí depois tem um maior de 26 centímetros, aí será um tampo maior. Então, maior o raio, claro, maior é o tampo do vidro, né? Então, vai até 60 centímetros. Diz, o proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Então, ele tem 5 tamanhos e ele quer pegar o menor, mas que seja suficiente para cobrir o tampo da mesa aqui. Então, qual será que vai servir para cobrir o tampo da mesa? Será que vai ser o de 18 centímetros ou de 26? Enfim, é isso que temos que calcular. Esse exercício nos leva à seguinte situação. Ó. Imagina essa base e aqui o tampo de vidro. Para cobrir certinho esse tampo aqui, ó, esse suporte, vamos fazer aqui o esboço de um círculo de novo. Olha lá, ó. Teria que ser um círculo, ó, mais ou menos assim, né?
esse círculo aqui, ele vai cobrir certinho o tampo do vidro. Olha lá, né? Ó, vai cobrir certinho a base da mesa. Então, o que temos que descobrir, ó, é qual é o diâmetro. Se nós descobrirmos aqui, percebe-se que é um triângulo equilátero, foi dito que tem 30 centímetros cada lado, é um triângulo equilátero, e temos que descobrir aqui, ó, esse triângulo equilátero, dá para a gente perceber que ele está inscrito numa circunferência, dentro de uma circunferência. Quando isso ocorre, né, quando o triângulo equilátero está inscrito numa circunferência, é porque aqui, ó, quando nós tivermos aqui o centro da circunferência, esse centro da circunferência aqui, ele será o centro do triângulo equilátero também. Olha lá, será, né, o baricentro aqui, ó. Olha lá, será o baricentro. Ou seja, essa medida que temos que calcular para a mesa, nada mais é, olha só, é o raio dessa circunferência. Então, se nós conseguirmos calcular o raio dessa circunferência aqui, nós saberemos o tamanho certinho para cobrir aqui o suporte da mesa, a base da mesa. E aí é só comparar com os tamanhos vendidos lá. Então vamos lá, vamos fazer aqui um esboço um pouco maior, só para você poder entender, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui fazer melhorzinho, né? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Vamos dar um zoom nesse tampo da mesa aqui. Vamos imaginar que esse aqui seja o tampo da mesa. Olha lá. Vamos dar um zoom, que aí facilita um pouco o entendimento aqui, ó. Vamos dar um zoom e vamos fazer aqui só um esboço para a gente não levar muito tempo de um triângulo equilátero, ó. Vamos imaginar, por hipótese, e na prova ela tem que ser rápido, né? Que aqui nós tenhamos um triângulo equilátero, olha lá, ó. Ok? Só para ficar mais fácil para você enxergar, olha lá. Então, imagine com esse triângulo equilátero, cada lado dele medindo 30 centímetros, e o que temos que calcular é essa medida aqui. Olha lá, se pegarmos o centro para cá, para ficar mais próximo do real, ó, aqui, ó. O que temos que calcular, você percebe? Essa medida que vai do centro do triângulo aqui, ó, do baricentro, até esse vértice, ó, é essa medida do raio aqui, né? Ou seja, com esse triângulo, se nós traçarmos aqui a altura dele, olha só o que teremos aqui, ó. Teremos aqui um ângulo de 90 graus. Então, temos um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus. Ele diz que a base tem a forma de um triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, é porque cada ângulo desse aqui mede 60 graus, ok? 60 graus. Nesse caso, então, como aqui é o baricentro, aí corta e sai do vértice, cada ângulo aqui mede 30 graus. Então aqui 30 graus e aqui 30 graus, porque ele inteiro vai dar 60. Então perceba o seguinte, ó, o que temos de informação? Esse lado inteiro do triângulo mede 30 centímetros. Se aqui ele sai do centro da circunferência, e também aqui, então será o ponto médio do triângulo, né? Dessa base do triângulo. Se ele inteiro tem 30 centímetros, é porque esse lado vai ter 15 centímetros. Ou seja, nós temos aqui um triângulo, olha só, aonde esse lado mede 15 centímetros, esse lado nós não sabemos, esse lado nós não sabemos, sabemos que aqui tem um ângulo de 30 graus. Olha lá, e aqui, ó, nós temos o ângulo de 90 graus, ok? Então perceba o seguinte, ó, o que nós temos? Triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, 2 catetos e o ângulo de 30 graus. Se nós encontrarmos esse valor aqui, que é o valor da hipotenusa, será exatamente o comprimento do raio. Olha lá. Então, basta calcularmos a hipotenusa aqui no triângulo retângulo. Para isso, ó, eu tenho o quê? Eu tenho, olhando para o ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto adjacente e quero saber a hipotenusa. Bom, o que associa o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno do ângulo. Olha lá, ó. O cosseno de um ângulo de 30 graus, vamos ver se você lembra, o cosseno do ângulo de 30 graus, ele pode ser encontrado se dividirmos o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus já é conhecido, porque é um dos ângulos notáveis, né?
Lembra aquela musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Então 3, 2, 1, olha lá. O cosseno de 30 graus é 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Então dá para você lembrar que o cosseno de 30 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Depois o cateto adjacente a esse ângulo, esse é o cateto oposto e esse é o adjacente, ó. Ele mede 15 centímetros. Tudo isso dividido pela hipotenusa. Uma regra de 3 simples, onde dá para a gente multiplicar cruzado e achar o valor da hipotenusa. E aí está resolvido o exercício. Fácil, né? Vamos fazer a regra de 3 aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes h vai ficar raiz quadrada de 3h. E depois, ó, 2 vezes 15, 30. Bom, na sequência, o que nós temos? Ó, aqui, para calcularmos a hipotenusa, vamos isolar. Esse raiz de 3 que está multiplicando, num atalho pode passar dividindo. Então fica assim, ó lá. A hipotenusa é igual a 30. E esse que está multiplicando, num atalho, dá para passar dividindo. Então fica 30 raiz quadrada de 3. Ah, esse aqui, como está embaixo a raiz quadrada, nós precisamos fazer a decomposição, ou melhor, fazer a radiciação desse denominador, não é? Então vamos fazer aqui do lado, ó. A hipotenusa será igual a 30 raiz quadrada de 3, que multiplica pela raiz quadrada de 3, dividido pela raiz quadrada de 3, racionalizando aqui o denominador. A hipotenusa então vai ficar, ó, 30 vezes a raiz de 3, vai dar 30 raiz quadrada de 3. E aqui a raiz quadrada de 3 vezes 3 vai dar a raiz quadrada de 9. 3 vezes 3, 9. A hipotenusa então vai ficar 30 raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 9 é 3. Aqui dá para simplificarmos, ó, 30 dividido por 3. Vamos ver se vai dar aquele espaço, ó. A hipotenusa fica 30 dividido por 3 fica 10. 10 raiz quadrada de 3 é quanto mede essa hipotenusa aqui, que é o raio do tampo da mesa aqui também. Ah, o exercício pede, ó, cadê? Considere π como sendo 1,3 como aproximação para a raiz de 3. Ou seja, peraí, como é que está o enunciado? É assim mesmo? Confere aí na apostila que ele fala, ó, considere π como aproximação, não. Ele diz assim, considere 1,7, né, como aproximação. Acho que esse π deve estar sobrando, confere aí, ó. Considere o valor de 1,7 como aproximação para a raiz de 3, né? Então, aonde está a raiz de 3? Vamos trocar por 1,7. Olha lá, 10 vezes 1,7. Ou seja, a hipotenusa é igual a 17. 10 vezes 1,7 vai dar 17. Lembrando que a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo é igual ao raio da circunferência. Olha lá, como a hipotenusa é igual ao raio, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos a seguinte situação. Olha lá, ó, hipotenusa é igual ao raio. Ou seja, esse raio aqui, ó, que é o menor raio para cobrir a base da mesa, esse raio ele mede 17 centímetros. Olha lá, ó. O raio mede 17 centímetros. Mas a loja não vende de 17 centímetros. Ela vende de 18 para cima. E aqui está, ó. Cadê? Cadê? Para cobrir o suporte, né? Olha lá, ó. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro para cobrir o tampo. Então, se o menor que ele tem é o de 18, o 18 é suficiente para cobrir. Porque a mesa aqui vai ter 17, o de 18 vai ser aqui um pouquinho maior e vai cobrir a mesa todinha. Legal? Então, a alternativa A é resposta para esse exercício aí. Tá certo? Só observe então que ele pede para considerar, ó, 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Ou seja, ele está informando aqui, ó, que a raiz quadrada de 3 vai ser igual a 1,7. Tá legal? Tudo bem? Tá resolvido? Você viu? Bem tranquilo, né? Desde que você consiga entender bem aí, interpretar bem o enunciado e lembrar um pouquinho, né, do prisma,
quando ele tem a base triangular, e aqui do triângulo retângulo, você pode usar aí a relação de seno, cosseno ou tangente. Querido, esse daí está resolvido. Espero que você tenha compreendido, tá legal? Caso você tenha alguma dúvida, volta o vídeo, ouça os comentários de novo e eu te encontro lá na frente em mais uma videoaula. Um grande abraço, até mais!